Citação de abertura do capítulo. O equilíbrio é real? Quase esquecemos esse singelo folclore. Os ska costumavam falar disso antes do colapso. Filósofos discutiram muito a respeito no terceiro e quarto séculos, mas na época de Kelser já era um tema esquecido por quase todos. Mas era real. Havia uma diferença fisiológica entre os ska e a nobreza. Quando o Senhor soberano alterou a humanidade para torná-la mais capaz de lidar com as cinzas, ele mudou outras coisas também. Alguns grupos de pessoas, os nobres, foram criados para ser menos férteis, porém mais altos, mais fortes e mais inteligentes. Outros, os ska, foram feitos menores, mais robustos e para ter muitos filhos. No entanto, as diferenças eram sutis e após 1000 anos de procriação entre os dois, foram em grande parte apagadas. Capítulo 25. Cidade de Phaedrix. Elend disse em pé no seu lugar de costume, próximo à proa do barco estreito. Adiante, o amplo canal Conway, o principal canal para o ocidente, continuava ao longe, virando para noroeste. À esquerda de Elend, o chão se elevava em uma rampa esboroada, moldando um conjunto de formações rochosas íngremes, que se erguia muito mais alto ao longe. Mas perto do canal, no entanto, uma ampla cidade se aninhava no centro de um grande grupo de formações rochosas. O vermelho e o laranja profundos das rochas eram o tipo que restava quando vento e chuva desgastavam seções mais frágeis de pedra. E muitas delas eram altas, formando pináculos. Outras formavam barreiras irregulares como um cercado, pilhas de blocos enormes que haviam se fundido, erguendo-se de 9 a 12 metros no ar. Elend mal conseguia enxergar o topo dos prédios da cidade, sob as formações. Phaedrix não tinha uma muralha formal, claro, apenas Lutadel tinha permissão para aquilo. Mas as rochas elevadas que a rodeavam formavam um conjunto de fortificações naturais similares a terraços. Ele já estivera na cidade antes. Seu pai fizera questão de apresentá-lo a todos os principais centros culturais do Império Final. Phaedrix não fora um desses, mas estava no caminho de Tryn-Rider, no passado conhecida como a capital do Ocidente. Ao forjar seu novo reino, porém, Seth havia ignorado Tryn-Rider, estabelecendo sua capital em Phaedrix em vez disso. Um movimento inteligente, na opinião de Elend. Phaedrix era menor e mais defensável, além de ter sido uma das maiores estações de suprimentos para diversas rotas de canal. A cidade parece diferente da última vez que estive aqui, Elend disse. Árvores, Han respondeu em pé ao lado. Phaedrix costumava ter árvores crescendo nas plataformas e platôs rochosos. Han olhou para o imperador. Estão prontos para a nossa chegada. Derrubaram as árvores para ter um campo de massacre melhor e impedir que nos aproximemos despercebidos. Elend assentiu. Olhe lá embaixo. Han estreitou os olhos, embora obviamente tenha levado um momento para discernir o que os olhos aguçados pelo estanho de Elend haviam percebido.
Ao norte da cidade, na parte mais próxima da principal rota de canal, terraços e plataformas de pedra formavam um cânion natural, com mais ou menos 6 metros de largura. Era o único caminho para entrar na cidade, e os defensores haviam cavado valas no chão. Estavam cobertas naquele momento, claro, mas passar por aquela entrada estreita, com fossos diante do exército e arqueiros possivelmente atirando das plataformas rochosas lá em cima, com um portão no fim. Nada mal, Han falou. Só estou feliz por terem decidido não drenar o canal por nossa causa. Enquanto se moviam para o oeste, a terra havia se erguido, exigindo que um comboio passasse por vários mecanismos gigantescos de comporta. Os últimos 4 haviam sido intencionalmente travados, exigindo horas de esforços para fazê-los funcionar novamente. Eles dependem demais do canal, Elend falou. Se sobreviverem ao nosso cerco, precisarão receber suprimentos por barco, supondo que consigam algum suprimento. Han ficou em silêncio. Por fim, virou-se, olhando de volta para o canal escuro às suas costas. Não acho que muito mais coisa vá passar por esse canal. Os barcos mal conseguiam chegar até aqui. Há muita cinza entupindo a via. Se formos para casa, teremos que ir a pé. Se formos para casa? Han deu de ombros. Apesar do clima ocidental mais frio, ele ainda usava apenas um colete. Como Elend era um alomântico agora, finalmente conseguia entender o hábito. Enquanto queimava peltre, mal sentia frio, mesmo que vários dos soldados houvessem reclamado do clima pela manhã. Não sei, Han respondeu por fim. É só que tudo isso me parece um mau agouro. Nosso canal fechando atrás de nós enquanto viajamos, como se o destino estivesse tentando nos encalhar aqui. Han, Elend disse, tudo parece algorento para você. Vamos ficar bem. Han deu de ombros. Organize nossas forças, Elend ordenou apontando. Ancore naquela baía adiante e monte acampamento naquela plataforma. Han assentiu. Ainda estava olhando por cima do ombro, contudo, na direção de Lutadel, que eles haviam deixado para trás. Eles não temem as brumas. Elend pensou, olhando através da escuridão para as formações rochosas que marcavam a entrada da cidade de Feydrix. Fogueiras crepitavam em seu horizonte, iluminando a noite. Com frequência, luzes assim eram fúteis, apenas mostravam o medo que o homem tinha das brumas. De alguma forma, porém, aquelas fogueiras eram diferentes, pareciam um alerta, uma declaração ousada de confiança. Queimavam brilhantes e altas, como se flutuassem no céu. Elend se virou, entrando na tenda de comando iluminada, onde um pequeno grupo de pessoas estava à espera dele. Han, Sete e Vin. Demo não estava com eles, pois ainda se recuperava da doença das brumas. Estamos espalhados, pensou Elend. Fantasma e Brisa no norte, Penrod em Lutadel, Felt vigiando o depósito no leste. Tudo bem, Elend disse, deixando as abas da tenda se fecharem ao passar. Parece que eles se aconchegaram muito bem lá em cima. Chegaram os relatórios iniciais dos batedores, Han informou. Estimamos cerca de 25.000 soldados. Menos do que eu esperava, Elend comentou. Aquele maldito Yomen precisa manter o controle do restante do meu reino. Sete falou. Se ele chamasse todas as tropas para a capital, as outras cidades o derrubariam. Que? Vin perguntou num tom divertido. Acha que eles se rebelariam e passariam para o seu lado? Não,
eles se rebelariam e tentariam tomar o reino para eles. Sete respondeu: é como as coisas funcionam. Agora que o Senhor soberano se foi, cada pequeno lorde ou obrigadorzinho com um pouco de gosto pelo poder acha que pode governar um reino. Diabos, eu mesmo tentei, e vocês também. E conseguimos, Han enfatizou. Assim como Lord Yeoman, Elend disse, cruzando os braços. Ele tem mantido o reino desde que Sete marchou para Lutadel. Ele praticamente me expulsou, admitiu Sete. Tinha voltado metade da nobreza contra mim antes de eu sequer partir para Lutadel. Disse que o deixei no comando, mas nós sabemos a verdade. Ele é esperto bastante para saber que pode manter a cidade contra uma força maior, espalhar suas tropas para manter o reino e resistir a um cerco mais longo sem esgotar seus suprimentos. Infelizmente, é provável que Sete esteja certo, Han falou. Nossos relatórios iniciais estimavam as forças de homem em torno de 80.000 homens. Seria um tolo se não tivesse algumas unidades a uma distância de assalto do nosso acampamento. Temos que estar atentos a possíveis investidas. Dobre as sentinelas e triplique as patrulhas de batedores, Elend disse, especialmente durante as primeiras horas da manhã, quando a bruma do dia vem para obscurecer, mas o sol está alto para iluminar. Han assentiu pensativo. Elend continuou. Ordene também que os homens fiquem nas tendas durante as brumas, mas diga para ficarem prontos para um ataque. Se homem pensar que estamos com medo de sair, talvez possamos atrair um de seus ataques, entre aspas, surpresa contra nós. Inteligente, Han disse, mas isso não vai fazer com que atravessemos aquelas muralhas naturais. Elend admitiu, cruzando os braços. Sete, o que você tem a nos dizer? Tome o canal. Ponha sentinelas ao redor daquelas formações rochosas superiores para garantir que homem não reabasteça a cidade por vias ocultas. Em seguida, avance. Que? Han perguntou surpreso. Elend encarou Sete, tentando decifrar o que o homem queria dizer. Atacar as cidades dos arredores? Deixar uma força aqui que seja grande o bastante para bloquear um rompimento de cerco enquanto capturamos outras partes do território? Sete assentiu. As cidades nas redondezas, em sua maioria, não são fortificadas, desmoronariam sem apresentar resistência. Boa sugestão, Elend confirmou, mas não faremos isso. Por que não? Sete inquiriu. Não se trata apenas de reconquistar sua terra natal, Sete. Nosso principal objetivo aqui é capturar aquele depósito e eu espero fazer isso sem recolher a pilhagem pelo interior do país. Sete bufou. O que você espera encontrar lá? Alguma maneira mágica de parar as cinzas? Nem o Ation é capaz de fazer isso. Tem alguma coisa lá, Elend respondeu. É a única esperança que temos. Sete negou com a cabeça. Você vem buscando solucionar um quebra-cabeças deixado pelo Senhor Soberano há quase um ano, Elend. Nunca lhe ocorreu que o homem era um sádico? Não há segredos, não há maneira mágica de sair dessa situação. Se queremos sobreviver aos próximos anos, teremos que fazê-lo por conta própria. E isso significa reivindicar o domínio ocidental. Os platôs dessa área representam algumas das terras cultiváveis mais elevadas do Império, e altitudes maiores significam mais proximidade com o Sol. Se encontrar plantas que sobrevivam mesmo com as brumas do dia, terá que cultivá-las aqui. Eram bons argumentos, mas não posso desistir, Elend pensou. Não ainda. Elend havia lido os relatórios de suprimentos que viam de Lutadel e examinado as projeções. As cinzas estavam matando
as safras muito mais que as brumas. Mas terra não salvaria seu povo. Eles precisavam de algo mais. Algo que ele esperava, o Senhor soberano havia deixado. O Senhor soberano não odiava seu povo e não queria que ele se extinguisse, mesmo que fosse derrotado. Deixou comida, água, suprimentos, e se soubesse de segredos, ele os esconderia nos depósitos. Vai haver algo lá. Tem de haver. O depósito continua sendo nosso alvo primário. Elend disse de soslaio. Conseguiu ver o sorriso divino. Ótimo, Sete disse com um suspiro. Então você sabe o que temos de fazer. Esse cerco pode durar um tempo. Elend assentiu. Envie nossos engenheiros ainda sob as brumas. Veja se eles podem encontrar uma maneira de fazer nossas tropas cruzarem aquelas valas. Mande batedores buscarem riachos que possam correr para dentro da cidade. 7. Você provavelmente poderá nos ajudar a localizar alguns deles. E assim que conseguirmos espiões dentro da cidade, ordenem que busque estoques de comidas que possamos estragar. Um bom começo, Sete comentou. Claro, tem uma maneira fácil de instalar o caos naquela cidade. Talvez fazer com que se rendam sem lutar. Não vamos assassinar o rei Yomen. Elend interrompeu. Por que não? Sete questionou. Temos 2 nascidos das brumas. Não teríamos dificuldades para matar a liderança de Phaedrux. Não trabalhamos desse jeito, disse Han, seu rosto ficando sombrio. Ah, é? Isso não impediu Vin de abrir um buraco no meu exército e me atacar antes de formarmos uma aliança. Aquilo foi diferente, Han retrucou. Não, Elend interrompeu. Não foi. O motivo pelo qual não vamos assassinar Yomen 7 é porque queremos tentar a diplomacia primeiro. Diplomacia? Não acabamos de marchar para cima da cidade dele com um exército de 40.000 soldados? Esse não é um movimento diplomático. É verdade, Elend concordou, meneando a cabeça. Mas não atacaremos ainda. Agora que estou aqui pessoalmente, não temos nada a perder conversando antes de enviarmos nossas facas noite adentro. Talvez consigamos persuadir Lord Yomen de que uma aliança o beneficiará mais que uma guerra. Se fizermos uma aliança, Sete falou, inclinando-se para a frente em sua cadeira. Eu não conseguirei minha cidade de volta. Eu sei. Sete franziu o ceño. Você parece estar se esquecendo, Sete, Elend disse. Você não formou uma aliança comigo. Você se ajoelhou perante a mim, oferecendo juras de serviço em troca de não ser executado. Agora eu aprecio sua lealdade e irei compensá-lo com um reino para ser governado sob minha autoridade. No entanto, você não escolherá onde será esse reino, nem quando eu concederei esse governo. Sete se calou, sentado em sua cadeira, um braço descansando sobre as pernas inúteis paralisadas. Por fim ele sorriu. Que inferno, garoto! Você mudou muito desde que o conheci. É o que todos estão dizendo. Vin acha que consegui... É o que todos estão me dizendo. Vin, acha que consegue entrar na cidade? Ela ergueu uma sobrancelha. Espero que essa tenha sido uma pergunta retórica. Foi uma tentativa de ser educado, Elend disse. Preciso que você faça um reconhecimento. Não sabemos quase nada sobre o que tem acontecido nesse domínio nos últimos tempos, pois concentramos todos os nossos esforços recentes em Murtô e no sul. Vin deu de ombros. Posso sondar um pouco. Não sei o que espera que eu encontre. Sete, Elend disse virando-se. Preciso de nomes. Informantes ou talvez alguns nobres que ainda possam ser leais a você. Nobres? Sete perguntou com um sorrisinho. Leais?
Elend virou os olhos. Que tal alguns que possam ser subornados para nos dar algumas informações? Claro, vou listar alguns nomes e locais, supondo que eles ainda morem na cidade. Inferno, supondo que ainda estejam vivos. Não se pode confiar muito nisso ultimamente. Elend assentiu. Não vamos dar mais nenhum passo até termos mais informações. Han, cuide para que os soldados cavem direito. Use as fortificações do campo que Demo os ensinou a fazer. 7. Mande aprontar aquelas patrulhas e faça com que os olhos de estanho fiquem alertas de vigia. Vim vai soldar e ver se consegue infiltrar-se no depósito como fez em Urtô. Caso descubramos o que tem lá, poderemos decidir melhor se arriscamos tentar a conquista da cidade ou não. Os diversos membros do grupo assentiram, compreendendo que a reunião estava encerrada. Quando saíram, Elend voltou para as brumas no exterior, olhando para as fogueiras distantes que crepitavam nas alturas rochosas. Quieta como um suspiro, Vim se pôs ao lado dele, seguindo seu olhar. Ficou ali por alguns momentos. Em seguida, olhou para o lado, onde 2 soldados estavam entrando na tenda para buscar e carregar 7. Seus olhos estreitaram-se com desgosto. Eu sei, Elend disse em voz baixa, sabendo que ela estava pensando em Sete novamente e em sua influência sobre ele. Você não vetou a ideia de apelar para o assassinato, Vim disse também baixinho. Espero que não chegue a esse ponto. E se chegar? Então tomaremos a decisão que for melhor para o Império. Vim ficou em silêncio por um instante. Em seguida, olhou para as fogueiras no alto. Eu poderia ir com você. Elend se ofereceu. Ela sorriu e em seguida o beijou. Desculpe, mas você é barulhento. Admita, eu não sou tão ruim assim. Ah, você é, Vim falou. E tem um cheiro forte. Ah, é? Ele perguntou divertindo-se. Cheiro de quê? De imperador. Um olho de estanho pegaria você em segundos. Elend ergueu as sobrancelhas. Entendi. E você não tem um aroma imperial também? Claro que tenho, Vim falou, franzindo o nariz. Mas eu sei como escondê-lo. De qualquer forma, você não é bom o suficiente para vir comigo, Elend. Desculpe. Elend sorriu. Vim, querida e direta. Atrás dele, os soldados saíram da tenda carregando 7. Um ajudante foi até eles, entregando para Elend uma pequena lista de informantes nobres que talvez estivessem dispostos a falar. Ele a passou para Vim. Divirta-se. Ela soltou uma moeda entre eles, beijou-o de novo e saltou noite adentro. Citação de abertura do capítulo. Estou apenas começando a entender a genialidade da síntese cultural do Senhor Soberano. Um dos benefícios que tinha por ser imortal e para todos os fins relevantes, onipotente, era uma influência direta e eficaz sobre a evolução do Império Final. Foi capaz de tomar elementos de uma dúzia de diferentes culturas e aplicá-las à sua nova sociedade, entre aspas, perfeita. Por exemplo, a virtuosidade arquitetônica dos construtores Quelene é manifestada nas fortalezas construídas pela alta nobreza. A noção de moda Quelene, ternos para cavalheiros, vestido para senhoras, é outra coisa do qual o Senhor Soberano resolveu se apropriar. Desconfio de que, apesar de seu ódio pelo povo Quelene, do qual Alendai era membro, Hashek também tinha uma inveja entranhada deles. Os terrissanos da época eram pastores, enquanto os Quelene se mostravam cosmopolitas cultos. Por mais irônico que seja,
Faz sentido que o novo Império de Heshek tenha imitado a alta cultura do povo que ele odiava. Capítulo 26. Fantasma estava em seu pequeno esconderijo de um cômodo, um aposento que era, claro, ilegal. O cidadão havia proibido tais lugares onde um homem podia viver sem ser percebido, vigiado. Felizmente, proibir esses lugares não os tinha eliminado, apenas os deixara mais caros. Fantasma era um rapaz de sorte. Mal se lembrava de ter pulado do prédio em chamas com 6 frascos alomânticos nas mãos, tossindo e sangrando. Não se lembrava de ter voltado ao seu esconderijo. Devia provavelmente estar morto àquela altura. Mesmo tendo sobrevivido ao incêndio, deveria ter sido entregue. Se o proprietário de seu pequeno cômodo ilegal tivesse percebido quem era Fantasma e do que havia escapado, a promessa de recompensa sem dúvida teria sido irresistível. Mas Fantasma sobreviveu. Talvez os outros ladrões no esconderijo pensassem que ele havia se dado mal em um assalto. Ou talvez simplesmente não se importassem. De qualquer forma, ele agora estava de frente para o pequeno espelho do cômodo, sem camisa, olhando surpreso para o ferimento. Estou vivo, ele pensou, e me sinto muito bem. Ele se alongou, girando o braço. O ferimento doía, muito menos do que deveria. A luz muito turva, ele conseguia ver o corte, coberto de casquinhas e se curando. Peltre queimava em seu estômago, um belo complemento à familiar chama de estanho. Ele era algo que não deveria existir. Em alomancia, as pessoas ou tinham um dos 8 poderes básicos, ou tinha todos os 14 existentes. Um ou todos, nunca 2. Ainda assim, Fantasma tentara queimar outros metais sem sucesso. De alguma forma, ele recebera apenas peltre para complementar o estanho. Por mais incrível que isso fosse, era ofuscado por um deslumbramento ainda maior. Ele vira o espírito de Kelser. O sobrevivente havia voltado e se mostrado para Fantasma. O rapaz não tinha ideia de como reagir àquilo. Não era especialmente religioso, mas, bem, um homem morto, que alguns chamavam de Deus, havia aparecido para ele e salvado sua vida. Ele se preocupava com a possibilidade de ter sido uma alucinação. Mas, se assim fosse, como ele teria ganhado o poder do peltre? Sacudiu a cabeça, tocando as bandagens, mas hesitou quando algo brilhou no reflexo do espelho. Ele se aproximou, confiando, como sempre, na luz das estrelas lá fora para oferecer iluminação. Com seus sentidos exagerados pelo estanho, foi fácil ver o pedaço de metal saindo do ombro. Embora fosse apenas uma fração mínima, com um pouco mais de 2 centímetros, a ponta da espada daquele homem, Fantasma percebeu, daquele que me apunhalou. Ela quebrou, a ponta deve ter cicatrizado na minha pele. Ele cerrou os dentes, fazendo menção de arrancá-la. Não, Kelser disse. Deixe-a aí. Como o ferimento que carrega, ela é um sinal de sua sobrevivência. Fantasma pulou de susto. Olhou ao seu redor, mas não havia aparição dessa vez, apenas a voz. Ainda assim estava certo do que havia ouvido. Kelser? Perguntou hesitante. Não houve resposta. Estou ficando maluco, Fantasma se perguntou. Ou é como a Igreja do Sobrevivente ensina? Seria verdade que Kelser se transformara em algo maior? Algo que olhava para seus seguidores? E se assim fosse, teria Kelser sempre olhado por ele? Aquilo parecia um pouco perturbador. No entanto, se aquilo lhe havia trazido o poder do peltre, quem era ele para reclamar? Fantasma se virou
e vestiu sua camisa, estendendo o braço novamente. Precisava de mais informações. Quanto tempo passara delirante? O que Kellion estava fazendo? Os outros do bando já teriam chegado? Tirando da mente aquelas estranhas visões, por hora ele saiu do quarto e partiu para a rua escura. Comparado a outros esconderijos, o seu não parecia tão impressionante. Um quarto atrás de uma porta oculta na parede de um beco de um bairro pobre. Ainda assim, era melhor que os barracos pelos quais passava enquanto atravessava a cidade escura e coberta de brumas. O cidadão gostava de fingir que tudo estava perfeito em sua pequena utopia. Mas Fantasma não ficou surpreso ao descobrir que havia bairros miseráveis, como em todas as outras cidades que havia visitado. Tinha muita gente em Urtô que, por uma razão ou outra, não gostava de viver nas partes da cidade onde o cidadão podia ficar de olho nelas. Havia se apinhado em outro lugar conhecido como Tormentos, um canal especial atulhado longe das trincheiras principais. Tormentos era atulhado por uma massa desordenada de madeira, roupas e corpos. Cabanas recostavam-se umas nas outras, prédios recostavam-se precariamente em terra e rocha, e a bagunça toda se empilhava, subindo pelas paredes do canal na direção do céu escuro. Aqui e ali havia gente dormindo, sob nada mais que um lençol sujo esticado entre dois pedaços de destroços urbanos. O medo milenar das brumas cedendo diante da simples necessidade. Fantasma desceu o canal apinhado. Algumas das pilhas de edifícios inacabados chegavam tão alto e se estendiam tanto que o céu se estreitava até virar uma simples fenda à distância, refletindo sua luz da meia-noite, obscura demais para servir a quaisquer olhos que não fossem os de Fantasma. Talvez tal caos fosse um motivo pelo qual o cidadão decidira não visitar Tormentos. Ou talvez ele estivesse simplesmente esperando para esvaziá-lo quando tivesse um controle mais estabelecido sobre o reino. De qualquer forma, sua sociedade estrita, misturada à pobreza que estavam criando, formava uma cultura noturna curiosamente aberta. O Senhor Soberano havia mandado patrulhar nas ruas. O cidadão, no entanto, pregava que as brumas eram de Kelsier, e assim não podia proibir as pessoas de saírem à noite. Na experiência de Fantasma, Urtô era o primeiro lugar onde uma pessoa podia passar por uma rua à meia-noite e encontrar uma pequena taverna aberta, servindo bebidas. Ele entrou com uma capa bem fechada. Não havia um balcão propriamente dito, apenas um grupo de homens imundos sentados ao redor de uma fogueira em um buraco no chão. Outros estavam sentados em banquinhos ou caixas nos cantos. Fantasma encontrou uma caixa desocupada e se sentou. Fechou os olhos e ouviu, filtrando as conversas. Conseguia ouvir todas, claro, mesmo com os tampões de ouvido. Muito da importância de ser um olho de estanho não estava no que se podia ouvir, mas no que se conseguia ignorar. Passos soaram ao seu lado e ele abriu os olhos. Um homem de calças cerzidas com uma dúzia diferente de fivelas e correntes parou à frente de Fantasma e bateu com uma garrafa no chão. Todo mundo bebe, o homem falou. Preciso pagar para manter esse lugar aquecido. Ninguém fica sentado de graça aqui. O que você tem? Fantasma perguntou. O atendente chutou a garrafa. Vinho fino especial da Casa Venturi, envelhecido 50 anos. Costumava custar 600 boxes a garrafa. Fantasma sorriu, pegando uma PEC, uma moeda cunhada pelo cidadão para valer uma fração de um tostão de cobre. Uma combinação de colapso econômico e a desaprovação do cidadão frente ao luxo significava que uma garrafa de vinho que no passado custara centenas de boxes, agora
valia praticamente nada. 3 por garrafa, o atendente disse, estendendo a mão. Fantasma tirou mais 2 moedas. O atendente deixou a garrafa no chão e Fantasma a pegou. Ninguém lhe ofereceu um saca-rolhas ou taça. Provavelmente custava um dinheiro extra, embora aquele vinho fino tivesse uma rolha que estava puxada alguns centímetros do gargalo da garrafa. Fantasma a encarou. Será que... Ele estava com o peltre queimando abaixo, não avivado como o estanho, apenas o bastante para ajudar com a fadiga e a dor. De fato, ele cumpria tão bem seu papel que quase havia se esquecido do ferimento durante a caminhada até o bar. Atiçou um pouco o peltre e o resto da dor da ferida desapareceu. Em seguida, Fantasma pegou a rolha e a arrancou com um puxão rápido. Ela se soltou da garrafa quase sem oferecer resistência. Fantasma jogou a rolha de lado. Acho que vou gostar disso, pensou com um sorriso. Deu um gole no vinho direto na garrafa, procurando ouvir conversas interessantes. Havia sido enviado a Urtot para reunir informações. Não seria de grande utilidade para Elend ou para os outros se ficasse deitado na cama. Dezenas de conversas abafadas ecoavam no estabelecimento, a maioria delas grosseria. Não era o tipo de lugar onde se encontrava homens leais ao governo local, e isso era exatamente porque Fantasma seguira para Tormentos em primeiro lugar. Dizem que ele vai acabar com as moedas. Um homem sussurrou na fogueira principal. Está planejando reunir todas elas e mantê-las nos próprios cofres. Que bobagem, outra voz retrucou. Ele cunhou as próprias moedas, por que tirá-las agora? É verdade, a primeira voz afirmou. Eu o vi falando disso com os meus próprios olhos. Diz que os homens não deveriam confiar nas moedas, que deveriam ter tudo em conjunto, sem precisar comprar e vender. O senhor soberano também não deixava os Ska terem moedas, outra voz falou. Parece que quanto mais o velho Kellion fica no poder, mais parecido ele fica com o rato que o sobrevivente matou. Fantasma ergueu uma sobrancelha, tomando outro gole de vinho. Fora Vin, não Kelser, que havia matado o senhor soberano. Urtot estava a uma distância significativa de Lutadel, porém provavelmente nem ficaram sabendo da queda do senhor soberano até semanas depois do acontecido. Fantasma avançou para outra conversa, buscando aqueles que falavam em sussurros furtivos. Encontrou exatamente o que buscava. Vindo de 2 homens que dividiam uma garrafa de vinho fino sentados no chão, num dos cantos. Agora ele tem a maioria das pessoas catalogada, o homem sussurrou. Mas não vai parar por aí. Tem aqueles escribas dele. Os genealogistas estão fazendo perguntas, interrogando vizinhos e amigos, tentando rastrear todo mundo por 5 gerações, buscando sangue nobre. Mas vai matar apenas aqueles que tiverem nobreza até 2 gerações. Vai haver uma divisão, a outra voz murmurou. Todo homem que for puro por 5 gerações poderá trabalhar no governo. Todo o resto será proibido. Um bom momento para se fazer muito dinheiro, se puder ajudar as pessoas a esconder certos eventos do passado. Fantasma pensou, dando um gole no vinho. Estranhamente, o álcool não parecia estar fazendo muito efeito. O peltre, percebeu. Ele fortalece o corpo, deixa-o mais resistente a dores e ferimentos. E talvez ajude a evitar a embriaguez? Ele sorriu. A capacidade de beber e não se embebedar, uma vantagem do peltre que ninguém havia comentado com ele. Tinha de haver uma maneira de usar essa habilidade a seu favor. Ele voltou sua atenção para outros clientes do bar, buscando informações úteis. Em outra conversa, falavam do trabalho nas minas. Fantasma sentiu um calafrio e um lampejo de lembrança.
Os homens falavam de uma mina de carvão, não de ouro, mas os resmungos eram os mesmos: desmoronamentos, gases perigosos, ar abafado e capatazes inclementes. Essa teria sido a minha vida, Fantasma pensou, se Trevo não tivesse me buscado. Ele não entenderia por que Trevo havia viajado para tão longe, visitando as terras distantes a leste do Império Final para resgatar um sobrinho que ele nunca havia conhecido. Certamente houvera jovens alomânticos em Lutadel igualmente merecedores de sua proteção. Trevo gastara uma fortuna, viajara uma longa distância em um império onde os Ska eram proibidos de deixar suas cidades natais e arriscara ser traído pelo pai de Fantasma. Por isso, Trevo havia ganhado a lealdade de um garoto de rua revoltado, que antes dessa época fugira de qualquer figura de autoridade que tentasse controlá-lo. Como teria sido, Fantasma pensou, se Trevo não tivesse me buscado? Eu teria entrado no bando de Kelsier? Eu nunca teria entrado no bando de Kelsier. Talvez eu tivesse escondido minha alomancia e me recusado a usá-la. Talvez eu tivesse ido para as minas, levado minha vida como qualquer outro Ska. Os homens se condoíam com a morte de vários colegas num desabamento. Parecia que, para eles, pouco havia mudado desde os dias do Senhor Soberano. A vida de Fantasma teria sido como a deles. Sairia para os desertos do leste, vivendo na areia fervilhante, quando no lado de fora, trabalhando confinado em espaços apertadíssimos o restante do tempo. Em grande parte de sua vida, parecia que ele fora como um floco de cinza, empurrado para lá e para cá por qualquer vento forte que atravessasse seu caminho. Tinha ido aonde as pessoas lhe diziam para ir, feito o que queriam que fizesse. Mesmo sendo um alomântico, Fantasma levara sua vida como um ninguém. Os outros haviam se mostrado pessoas grandiosas. Kelsier organizara uma revolução impossível. Vim derrubar o Senhor Soberano. Trevo liderara os exércitos da revolução, tornando-se o principal general de Elend. Sazed era um guardador e carregava o conhecimento de séculos. Brisa movia ondas de pessoas com sua língua afiada e seu abrandamento poderoso. Irã era um soldado temível. Mas Fantasma, por sua vez, tinha simplesmente observado sem realmente fazer nada. Até o dia em que fugiu, deixando o Trevo morrer. Fantasma suspirou, erguendo os olhos. Eu só quero poder ajudar, ele sussurrou. Você pode, a voz de Kelsier disse. Pode ser grande, como eu fui. Fantasma teve um sobressalto, olhando ao redor, mas ninguém parecia ter ouvido a voz. Fantasma se recostou, pouco à vontade. No entanto, as palavras faziam sentido, porque ele sempre se censurava tanto. Verdade que Kelsier não o escolhera para o bando, mas agora o próprio sobrevivente havia aparecido e lhe dado o poder do Peltre. Eu poderia ajudar o povo dessa cidade, ele pensou, como Kelsier ajudou a Lutadel. Poderia fazer algo importante, levar Urto para o Império de Elend, entregar o depósito e também a lealdade do povo. Eu fugi uma vez. Não preciso fazer isso de novo. Não vou fazer isso de novo. O cheiro de vinho, suor, cinzas e mofo pairava no ar. Fantasma conseguia sentir as ranhuras da banqueta embaixo dele. Apesar das roupas, os movimentos das pessoas em toda a construção, arrastando os pés e fazendo vibrar o chão, e com tudo isso o Peltre queimava dentro dele. Ele o avivou, deixando-o forte como o estanho. A garrafa estalou na mão, os dedos pressionando forte demais, embora tivesse soltado rapidamente para não a estilhaçar. Ela caiu em direção ao chão, e ele a agarrou no ar com a outra mão.
o braço movendo-se numa velocidade incrível. Fantasma piscou, assustado pela rapidez dos próprios movimentos. Em seguida sorriu. Vou precisar de mais peltre, pensou. É ele! Fantasma ficou paralisado. Várias conversas na sala tinham parado e, aos seus ouvidos, acostumado a uma cacofonia, o silêncio crescente era apavorante. Ele olhou para o lado. Os homens que estavam falando das minas olhavam em sua direção, falando tão baixo que provavelmente acreditavam que ele não poderia ouvi-los. Estou dizendo a você que eu o vi passar a toda velocidade pelos guardas. Todos pensaram que estava morto, mesmo antes de ser queimado. Isso não é bom, pensou o fantasma. Ele não pensara que seria especial o bastante para as pessoas notarem. Mas, por outro lado, atacaram um grupo de soldados no meio do mercado mais agitado da cidade. Durney vem falando dele. A voz continuou. Disse que ele era do bando do sobrevivente. Durney, fantasma, pensou. Então ele sabe quem eu realmente sou. Por que está contando meus segredos para as pessoas? Pensei que fosse mais cuidadoso. Fantasma se levantou da forma mais casual que pôde e em seguida fugiu noite adentro.